Olá pessoal, o nosso bate-papo de hoje é com o Dr. Juliano César do Amaral. O Dr. Juliano é advogado, ele é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Avaré. E ele vai nos falar dessa importante comissão e o que ela faz e o que ela tem feito para a nossa sociedade. Aguardem. Olá pessoal, como havia dito, então, hoje nós estamos aqui com o Dr. Juliano, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial, não é? Que vai nos falar o que faz essa importante comissão. Dr. Juliano, primeiramente, muito obrigado por ter vindo aí para nós explicarmos para as pessoas o que é a Comissão de Igualdade Racial. Bom, muito obrigado, Dr. Wagner. É sempre uma honra estar aqui à frente de você, já estivemos outras vezes. Enfim, a Comissão de Igualdade Racial, ela vem num momento muito crucial assim, para a sociedade brasileira, né? Há um aumento muito grande das situações de racismo, quer seja no Brasil, no mundo como um todo. E hoje a Comissão de Igualdade Racial, ou qualquer centro de igualdade racial, é justamente para diminuir esses efeitos nocivos do racismo e até mesmo eliminar de vez. Bom, o racismo ele é uma tecnologia muito avançada para manutenção de privilégios de grupos ditos majoritários em relação a grupos vulneráveis. Então o racismo são mecanismos que a sociedade utiliza para diminuir o valor de uma outra pessoa em relação a outros, dependendo da classe social ou da raça. Doutor, qual o objetivo da igualdade racial? O racismo, ele, por ser um método de desenvolvimento social, como por exemplo, entre as pessoas que se acreditam em um grupo mais valorizado, um grupo majoritário, automaticamente ele começa a utilizar de atitudes e situações para diminuir o outro, né? Como um meio dele se tornar ali um ser humano universal, e todo aquele que é diferenciado passa a ser uma pessoa racializada, ou seja, ela passa por racismo. São dificuldades, são menos oportunidades. Então a intenção das comissões de igualdade racial e de todos os núcleos de igualdade racial é diminuir esse abismo entre classes majoritárias e grupos minoritários ou grupos vulneráveis, que nessa confluência social acontece muito prejuízo a esse grupo vulnerável. Então o racismo é este caminho em que esses grupos utilizam-se para, de certo modo, prejudicar. Por vezes não é intencional, isso é importante dizer, porque nós vivemos numa sociedade racista. Então todas as nossas ações, todos os nossos métodos de pensamento atuais são racistas pela nossa sociedade ter crescido dentro de um ambiente racista e, portanto, todos nós, de certo modo, somos. Então a igualdade racial ela vem para trazer a consciência e diminuir esse abismo social entre esses grupos. Como foi dito, não é uma coisa muitas vezes voluntária esse racismo, certo? E como você poderia saber se é ou não é voluntário? Bom, até como você estava dizendo, isso é uma coisa social, vem da sociedade, do meio. Porque por muitas das vezes o racismo ele transforma a pessoa numa marionete social. Ela acaba não conseguindo se interpor contra, ela acaba não conseguindo, como que eu posso dizer, se impor contra aquele racismo que está acontecendo, por conta de ser algo normalizado. Então aí você pergunta para a pessoa, né? Às vezes o próprio negro que é racializado, ele acaba dando
risada da piada que é feita contra ele. Isso já é uma questão de fuga social. Não é uma coisa com a qual ele está confortável. Mas ele sabe que se ele ir contra aquela piada, ele é capaz de ele sofrer ainda mais. Então é isso, assim, às vezes, quando nos parece involuntário, é sempre um exercício da empatia. Eu gostaria de ser tratado desse modo, ou eu perguntei para essa pessoa se eu tenho a liberdade de chamá-lo dessa forma. Então, são esses caminhos. Existe um costume social, falar, mas eu estava brincando. Não, você estava brincando, mas o outro deu risada. Sim. O outro ele não pode ser objeto da sua risada. Ele tem que rir com você. Então, infelizmente, a sociedade coloca muito isso. Né? Eu chamei o fulano e disse, mas eu estava brincando. Não, brincando para você. E se para ele não foi uma brincadeira? Se para aquele não, para aquele indivíduo, aquilo doeu. Então o racismo ele mora aí, nesse sentimento, nessa involuntariedade de você colocar o outro abaixo. E aí é muito complicado, que a gente só vai conseguir lidar com isso com educação, com letramento racial. Que são métodos de pensamento, que são linhas de pesquisa, ao qual a gente consegue destituir da nossa linguagem sentimentos racistas. E à medida que a gente for começando a consertar a nossa palavra, o nosso palavreado, o nosso método de cuidado ao outro, o racismo ele vai começar a ter, assim, ser extinto. É assim o que a gente espera, nem que demore, mas vai acontecer. O racismo é um problema muito sério no Brasil. Muito, muito sério. De um tempo para cá, está se intensificando a luta contra o racismo. Mas o racismo ele sempre existiu. A gente não pode deixar de lembrar que o racismo, o Brasil, ele foi feito por pessoas pretas, né? É como se diz, não existe a história do Brasil sem as pessoas pretas, mas existe a história das pessoas pretas sem o Brasil, né? Ou seja, lá no nosso ambiente, lá em África, o povo preto ele já tinha uma sociedade muito avançada, ele já tinha tecnologias extremamente avançadas, que o corpo europeu se utilizou disso e, por vezes, destituiu toda essa tecnologia, né? É muito interessante que foi descoberta há pouco tempo uma múmia de um garoto de seus 15 anos, dentro do... ali fizeram a contagem, né? E com esse garoto havia um pássaro de madeira. E aí eles começaram a fazer testes com esse pássaro de madeira e descobriram que a aerodinâmica que estava sendo utilizada neste pássaro de madeira, num brinquedo, é a mesma aerodinâmica de grandes Boeings de hoje. Então isso demonstra que a tecnologia na África estava muito avançada. Por exemplo, a gente tem as pirâmides. Alguma tecnologia muito avançada foi utilizada. Só que o pensamento europeu diz que aquilo ali foi a extraterrestre. Prefere dizer que é extraterrestre a dizer que foram os pretos africanos que descobriram aquela tecnologia. Então quando nós passamos a traficar esses corpos pretos, nós traficamos também essas tecnologias. Só que nós não demos a verdadeira... não fizemos do modo correto, já visto que foi uma escravidão. Então a gente destitui isso. Né? O racismo ele passa a ser muito comum hoje, principalmente aqui no Brasil, porque a gente destituiu isso, destituiu que o preto tem pensamento próprio, tem tecnologia própria, e o avanço da ciência africana foi muito maior. Na Europa, como no Brasil, no início aí do descobrimento, logo na sequência, procurou-se o branqueamento, não é? E você acha ainda que hoje busca-se o branqueamento? Total. Infelizmente a gente ainda vê famílias brancas quase como dinastias. Se você vir fotos de famílias, você só vê pessoas brancas. Não estou querendo dizer que você seja obrigado a se relacionar com pessoas pretas, mas não é possível que numa família de seus 70 integrantes não tenha tido contato com uma pessoa preta. E por vezes ela até negou isto.
né? Então, é um câncer muito sério social, ele dificulta as relações sociais, né? Hoje a teoria crítica racial já diz que todas as relações humanas são pautadas na raça, quer seja direto ou indiretamente. Então a gente precisa resolver esses problemas para a gente conseguir avançar enquanto sociedade. Quando nós falamos aqui em racismo, nós só voltamos para a raça só preta. E não é. Bom, então aí a gente vai entrar numa outra questão. Racismo é contra a raça preta. O resto é discriminação ou xenofobia. Ah, entendi. A gente então, tem que como entender. define novamente como é? Então, racismo é contra as pessoas pretas, exclusivamente. O restante é discriminação, Mas não xenofobia. é raça, Juliano? Não. Na verdade, raça nunca existiu. Raça foi um meio com o qual a sociedade arrumou para distinguir as pessoas, né? O que acontece? A gente diz raça branca, raça preta, tem os amarelos, os vermelhos, entende? Mas só que em termos de racismo, esse conceito de racismo é único e exclusivamente para a pessoa preta. Nós utilizamos esse conceito para os outros, porque nós costumamos chamar de raça. Mas não existe essa questão de raça. Raça é uma invenção, né? Foi o branco que inventou isso lá no Iluminismo, lá no período do descobrimento da invasão do Brasil, né? Então que nós fomos invadidos num período cuja a ciência branca estava muito em alta. Com o iluminismo, com o determinismo, positivismo, onde criou-se o direito como a gente tem agora. Então foi no momento que o pensamento branco estava muito estruturado. E por isso utilizou-se o conceito de que o preto seria de uma raça inferior, quando na verdade não há nem distinção. Porque a cor da pele, formato dos olhos, o cabelo, não são fatores determinantes biológicos para diferenciar uma pessoa da outra, né? Então isso é uma ficção social que nós utilizamos e a gente acredita nisso há muitos anos. Então estamos aí tentando, uma história mal contada, ela é muito mais difícil de ser tirada do que a verdade, né? Como diz o Irapuã Santana, que é o atual presidente da Comissão Estadual da Igualdade Racial, ele fala muito claramente que o 13 de maio foi o maior fake news da história, né? Porque nunca aconteceu essa abolição da escravatura. O que houve foi uma soltura desse povo, foi jogado esse pessoal para a rua, foram jogados os pretos sem nenhuma política, né, de recepção dessas pessoas, inclusive ao contrário, porque pela lei de terras, quem foi indenizado foram os donos de escravos, então, ou seja, inverteu-se a lógica, e logo após a abolição da escravatura, foi criada a lei dos vadios e dos capoeiras, ou seja, os homens e mulheres que estivessem pelas ruas seriam vadios e teriam que ser presos, e é a mesma política que a gente utiliza até hoje. A gente esconde a sujeira debaixo do tapete e não trata do problema social que está acontecendo naquele momento. Então a gente coloca todo mundo no mesmo balaio, no balaio do racismo. Quando na verdade a gente precisa de uma outra atenção voltada para a população, né? Uma população que precisa de uma humanidade, precisa de um cuidado específico. Então é por isso que o racismo ele se torna endêmico no país. Então, definindo novamente, racismo é preto. Isso, para preto. Para restante discriminação, ou se não xenofobia, que é a pessoa, vamos supor, que tem ali o japonês, como você bem mesmo disse. Você não está sendo racista, está sendo xenofóbico. Você está indo contra a origem do país, de origem dela. É diferente. Porque nós, pretos, nós não conseguimos mais definir qual é o país com o qual a gente veio. Porque houve aí uma mistura muito grande. Mas a pessoa que é oriental, a gente consegue identificar que pelo menos está dentro ali daquela região. É um pouco mais pautável, a gente consegue identificar a sua origem com melhor precisão do que com os pretos. Ótimo. No próximo bloco, o Dr. Juliano vai falar onde está o racismo no Código Penal.